Então, galerinha, agora a gente vai falar sobre a mielomeningocele ou meningomielocele. A mielomeningocele ela é caracterizada por uma falha no fechamento do tubo neural que compromete a medula, os arcos vertebrais, o manto cutâneo, localizando-se na linha média, em qualquer nível da coluna vertebral, tendo, no entanto, a predileção pela região lombosacral, onde ocorre 75% dos casos. Então, gente, a meningo é uma formação congênita, tá? Onde o tubo neural ele não se fecha como ele deveria. É por isso que quando a gente estava em Materno 1, eu cansava de falar para vocês sobre a necessidade do ácido fólico. O que acontece? Em países que são mais frios, né, eles têm uma carência de ácido fólico. E aí o que eles fazem? Em alguns alimentos, por exemplo, o trigo, eles acabam adicionando uma suplementação de ácido fólico, que é uma vitamina que faz parte do complexo B, tá? E aí para as pessoas terem uma taxa de ácido fólico no sangue é razoável, né? Uma taxa razoável. E o que acontece? O ácido fólico ele é essencial, tá? Já foi comprovado que ele diminui cerca de 70% essas doenças que são relacionadas a fechamento de tubo neural, tá bom? E o que acontece é o seguinte: a mielo ela é multifatorial, existem vários fatores que podem estar desencadeando o processo da mielo, desse mau funcionamento da ectoderma, né? Que é o tecido responsável pela formação do nosso tubo neural. Então, quais são esses fatores? Fator genético, álcool, drogas e o principal fator é uma queda, um índice muito abaixo de ácido fólico no sangue materno, no sangue da mulher, do que o recomendado. Tá? Então vamos ver como funciona, algumas informações que eu coloquei aqui no slide para vocês. Né? Onde ocorrem 75% dos casos. Perdão, gente. Esses 75% dos casos está dizendo o seguinte: a mielo ela pode acontecer em diversos lugares do sistema nervoso central. Pode acontecer aqui, ó, no encéfalo da criança, e aí vai ser encefalocele, e ela pode acontecer na região torácica, né? E na TEC5 aqui, na vértebra T5, pode acontecer também, e aí vai ser a mielo mesmo, né? Na região torácica, acontece mais na lombar, que é 75%, né? 75% dos casos acontece na lombar, e pode ser na cervical também, tá? O diagnóstico da mielo, normalmente, ele não oferece dificuldade, né? E em muitos casos já é observado intrauterino, mesmo dentro do útero, o médico, né, o profissional lá que faz a ultrassonografia, o profissional especializado, né, porque não é qualquer profissional, ele pode estar identificando a mielo, tá? Por meio da ultrassonografia. E também tem como fazer uma punção do líquido amniótico, né? E ver se tem algumas taxas de algumas substâncias elevadas para estar diagnosticando a mielo. Mas é extremamente... Gente, deixa eu ver se está gravando, porque eu estou traumatizado, tá? Mas é extremamente importante que o médico, o profissional, ele consiga fazer, tá, um diagnóstico precoce da mielo. Por quê, Juan? Porque assim, já existe, tá, as cirurgias intrauterinas, né? Existe a medicina fetal, que inclusive o pioneiro, né, um dos pioneiros que fizeram uma nova descoberta, né? Uns médicos aqui do Brasil, eles fizeram um avanço
tá? Na medicina fetal, né? Uma técnica diferenciada. E esses médicos aqui no Brasil, há alguns anos atrás, eles já tinham operado 180 crianças, 180 fetos com meningo. Então os caras são assim, eles estão no topo da no topo, são top de linha relacionado a esse tipo de medicina fetal, né? E o que acontece? É interessante a gente estar conseguindo um diagnóstico precoce porque existe já, né, esse tipo de médico, esse tipo de especialidade que vão operar a criança já dentro do útero. Né? O que eles vão fazer? Eles vão fazer uma incisão, tá? Uma incisão muito parecida com a cesariana, só que mais alongada, né? E aí eles vão expor o útero para fora, vão fazer uma incisão no útero também, e aí eles vão expor a lesão, a meningo, tá? Para fora. E aí o que vai acontecer? Como essa malformação congênita, ela também acomete o tecido cutâneo, eles vão suturar. Eles vão suturar o tecido cutâneo, assim fazendo com que essa estrutura do sistema nervoso, né, seja protegida com o tecido cutâneo, que é a nossa pele, no caso, a pele do neném. E aí o que vai acontecer? Vai proteger de quê, Juan? Proteger do líquido amniótico. O líquido amniótico é um líquido que possui um pH diferenciado, que é um pH que vai agredir, tá, essa estrutura do sistema nervoso central da criança. Né? Agredindo essa estrutura, o que vai acontecer? Vai causar deficiências, tá? No sistema locomotor, né? Sistema sensorial, né? Vai causar deficiência em tudo aquilo, né? Em tudo aquilo que o nosso sistema nervoso central comanda no nosso corpo, né? Por exemplo, o nosso bulbo, ele controla o que? Respiração, digestão, batimentos cardíacos. Então, assim, o nosso sistema nervoso central ele é de extrema importância. Tanto que a gente vai falar sobre crianças anencéfalas, que elas não possuem praticamente nenhuma porção do cérebro, né? E vocês vão ver como é que funciona, o que acontece. Então, assim, esse tipo de cirurgia foi de extrema importância para a evolução da medicina brasileira, né? Porque a medicina brasileira ela é reconhecida, ela é muito reconhecida, tá? Devido a esses avanços que a gente conseguiu. Então, vamos ver alguns distúrbios, né, que vão causar, que a mielo vai causar. Distúrbio na produção. O distúrbio produz disfunção de muitos órgãos e estruturas, como hipotonia, que é pouco tônus muscular, tá? Dos membros inferiores, pés tortos e subluxação dos quadris. No trato geniturinário, com gotejamento urinário, tá? E contínuo para o trato gastrointestinal, com incontinência fecal. É porque o que acontece? Esse tecido ectoderma ou ectoderme, ele é responsável pela nossa pela produção, pela evolução, né? Pela criação do tubo neural, tá? Do nosso ânus. Então, quando você tem uma disfunção na ectoderma, você também vai ter disfunções em outras regiões do corpo, né? Como, por exemplo, sistema gastrointestinal, tá? Pode ter também hipertensão intracraniana, né? Com as fontanelas, né? Que é aquela, o pessoal conhece como moleira, né? Que são as fontanelas, né? A criança tem uma fontanela na parte anterior e tem uma na parte posterior, né? E aí vai ter essa tensão nas fontanelas, abaulamento, né? E a criança vai ter um olhar de sol poente, aquele olhar caidinho assim, como se fosse o sol se pondo, tá bom? Vai ter alterações no ritmo cardíaco, respiratório, presença de estridor, apneia, paralisia das cordas vocais, acúmulo de secreções e problemas de deglutição.
como engasgos, que podem ser decorrentes da herniação do bulbo, né? Como eu já falei para vocês, que o bulbo ele é responsável por essa função gastrointestinal, e as amígdalas cerebelar pelo forame magno, denominada como malformação tipo 2 de Chiari. Assim, eu acho que não é propício a gente entrar na síndrome de Chiari, porque é uma síndrome um pouco complexa e a gente vai acabar se aprofundando muito e vai perder o foco da matéria, tá? Mas assim, a meningo, o fator principal da meningo é realmente a deficiência de ácido fólico. Qualquer dúvida sobre meningo, só mandar para mim que a gente cai para dentro. Tá? Vamos ver aqui agora qual que é a próxima patologia. Ah, não, perdão, é o tratamento da meningo. Como eu falei para vocês, o tratamento ele é cirúrgico e o objetivo é a preservação e a proteção do tecido nervoso. É porque assim, como eu disse para vocês, o líquido amniótico ele vai causar uma lesão no tecido nervoso. E aí, as crianças que são operadas dentro do útero, elas têm uma preservação maior desse tecido nervoso. Automaticamente, tendo essa preservação maior, ela vai ter o quê? Ela vai ter pouca deficiência, como deficiência de deambulação, deficiência até mesmo como sentar. Aí imagine só, uma criança que tem mielo, tem uma lesão desse tecido nervoso e foi precocemente tratada, né? Se posteriormente ela não fosse tratada, provavelmente ela nem ia deambular. Aí tratou, já consegue deambular dentro de casa, né? As crianças que... É porque assim, é muito distinto. A mielo é muito distinto. E algumas crianças, gente, perdão, carro de alguma coisa aí, só Deus. R$ 4 alguma coisa. Então vamos lá. O que acontece? A mielo ela é muito distinta. E em alguns fetos ela pode estar causando uma lesão mais acentuada. Em outros, nem tanto. Isso é relativo, né? E aí, o que acontece? Muitas das vezes, uma criança que ia só andar dentro de casa, ela já consegue andar, já consegue deambular em meio à sociedade. Então, quer dizer assim, os riscos, os efeitos colaterais causados pela lesão no tecido neural, no tecido nervoso, é muito menor do que aquela criança que passa a gestação toda com o tecido nervoso exposto, sendo lesionado pelo líquido amniótico, tá? Quais são os cuidados no pré e pós-operatório? A lesão ela deve ser protegida, né? Deve ser embebida com vaselina para que não aconteça aquele colabamento, tá? Evitando sempre a manipulação ou compressão, tá? Manter em decúbito ventral, lateral, nunca em decúbito dorsal, né? Que é deitado de costas e aí vai estar abafando, pressionando a lesão. Né? Iniciar uma antibiótico-terapia profilática, que é para quê? É simplesmente para prevenir de posteriores supostas infecções bacterianas, né, no sítio cirúrgico, tá? Aqui está dizendo o seguinte: nas mielos onde existe, tá, a proteção subcutânea, não é necessário fazer antibiótico-terapia, tá? Aqui é o tratamento da crise de Chiari. A gente não falou sobre a crise de Chiari, talvez eu possa falar em uma ocasião mais pertinente, né? No caso da crise de Chiari, o tratamento é indicado a descompressão cirúrgica imediata do bulbo e da medula, né? É porque o que acontece? A gente está falando sobre a mielo, mas a mielo muitas vezes mas na verdade o que vem concomitante a hidrocefalia, vem concomitante com a mielo, né? A mielo muitas das vezes vai influenciar para que essa criança também tenha o que? Hidrocefalia.
que é a próxima patologia que a gente vai estar falando. Por isso que o tratamento da crise de Chiari é a descompressão cirúrgica imediata do bulbo e da medula. Né? Então, o prognóstico. As crianças adequadamente tratadas têm uma sobrevida de 5 a 90%. Perdão, gente. Cerca de 70% têm uma inteligência normal, o que é bastante prejudicada por os episódios prévios de meningite e ventriculite. Qualquer dúvida, só mandar que a gente tira, tá bom? E aqui a gente fecha a mielo. Vou encerrar aqui, depois a gente vai começar com a hidro, tá?